Olá! Então, hoje a gente vai fazer um mergulho fundo numa pilha de relatórios que tentam prever o futuro da economia global, né? Estamos falando dos próximos anos, de 2025 até 2028, e a gente tem aqui material do FMI, Banco Mundial, Goldman Sachs, Morgan Stanley e, claro, para dar aquele tempero local, o Boletim Focus do nosso Banco Central. A missão aqui é tentar decifrar essa sopa de números e gráficos. E, olha, a história que aparece em todos eles é fascinante e marcada por uma palavra: divergência. Exatamente. Se a gente tivesse que resumir tudo isso num único conceito, acho que a melhor imagem seria a de um pouso divergente. Pouso divergente. Isso, aquela ideia de um pouso suave para a economia global que todo mundo falava, sabe? Ela até parece que vai acontecer, mas não para todo mundo do mesmo jeito. Tipo, imagina um avião gigante com várias turbinas. Algumas estão funcionando a pleno vapor, mas outras estão engasgando. O resultado é um voo meio instável, sabe? E com destinos bem diferentes para cada parte do mundo. Ok, gostei da imagem. Então vamos desempacotar isso. Começando pelo quadro geral. O crescimento do mundo todo. O consenso aponta para um crescimento do PIB mundial bem morno, né? Algo em torno de 3% ao ano até 2028. Não é um desastre, mas... Longe de ser uma festa. Exato. E aí que essa tal divergência já começa a gritar nos dados. De um lado, a gente tem os Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos são a turbina que está funcionando com força total. As projeções, olha, colocam o crescimento deles consistentemente ali na casa dos 2% ao ano. Uhum. Pode não parecer muito, mas para uma economia desenvolvida desse tamanho, é um desempenho bem robusto. E os relatórios são unânimes, assim. A liderança em tecnologia, principalmente inteligência artificial, e um setor de serviços muito forte estão segurando a onda por lá. Eles estão, na prática, superando todos os seus pares. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, na zona do euro, a história é bem diferente. Os números são bem mais fracos, coisa de 1,2% de crescimento. É quase um voo de cruzeiro em velocidade mínima. Exato. A Europa está lidando com problemas mais estruturais, e as fontes destacam bastante isso. São questões de produtividade que se arrastam há anos e, claro, a dependência energética que, apesar de ter melhorado, ainda é uma vulnerabilidade. Então é isso. Enquanto os Estados Unidos aceleram, a Europa luta para manter a altitude. Certo. E a terceira grande potência, a China, que por décadas foi o grande motor do crescimento global. Pelos números que a gente vê aqui, esse motor está claramente desacelerando. As projeções mostram o crescimento caindo de uns 5% em 2025 para algo mais perto de 4% em 2028. Parece que aquela era de crescimento meteórico realmente chegou ao fim. Chegou. E uma das fontes usa um termo que me chamou muita atenção, porque ele é quase assustador. Japonização suave. Nossa! A ideia é que a China pode estar entrando no mesmo tipo de espiral, sabe? De crescimento baixo, pressões deflacionárias, desafios demográficos, bem parecido com o que o Japão viveu por décadas. Isso não é só uma desaceleração, é uma mudança de paradigma. E essa mudança na China, claro, reverbera pelo mundo todo. Cedo para aquele mundo de inflação baixinha, né? Nem pensar. A inflação deve permanecer teimosamente acima da meta de 2% em muitas economias desenvolvidas. E os culpados são estruturais. De um lado, o custo da transição energética, que é inflacionário por natureza. E do outro, déficits fiscais gigantescos que os governos continuam carregando. Isso cria um piso para a inflação que vai ser difícil de quebrar. Entendi. Então temos esse cenário de fundo. Europa resiliente, Europa patinando e China em transição. E isso nos leva ao indicador-chave que os relatórios martelam, o índice DXY. Para quem não acompanha de perto, ele é basicamente o termômetro da força do dólar contra outras moedas fortes, né? Como o euro, o iene, e a projeção consensual é que esse termômetro vai esfriar. Vai esfriar? E bastante. A previsão é que o DXY, que a gente viu em patamares como 104, 105, recue gradualmente para abaixo de 100. Algumas análises mais agressivas apontam até para 98 ou 95
no horizonte até 2028. Em bom português, um dólar mais fraco globalmente. E um dólar mais fraco geralmente acende um sinal verde para certas classes de ativos, principalmente commodities, certo? É uma relação quase que de livro-texto. Exatamente. E é aqui que a análise fica realmente interessante. Porque essa fraqueza do dólar, combinada com outros fatores, está alimentando projeções para o ouro que são, para dizer o mínimo, espetaculares. Os números são de cair o queixo. Quão espetaculares! Bom, estamos falando de projeções que colocam a onça de ouro em 3.850 dólares já no final de 2025. Uau! E não para por aí. Para os anos seguintes, sobe para 4.800, 5.200 dólares e tem fonte mais otimista cravando quase 5.900 dólares até 2028. É uma valorização massiva. Nossa! Isso é muito mais do que só um reflexo do dólar fraco. Qual é o grande motor por trás dessa corrida para o ouro? O motor principal, que todos os relatórios destacam, são as compras massivas por parte de bancos centrais. E não são qualquer bancos centrais. A gente está falando principalmente da China, mas também da Índia, países do leste europeu, do Oriente Médio. Existe um movimento geopolítico, claro, de diversificar as reservas para além do dólar. O que as fontes mostram é que o ouro está se desacoplando, sabe? Daquela correlação histórica com juros reais. Ele está deixando de ser só um hedge contra a inflação para se tornar um ativo de reserva geopolítico, uma apólice de seguro contra a incerteza do mundo. Essa ideia do ouro como um ativo geopolítico, uma fuga da ordem tradicional, me faz pensar na outra grande narrativa de dinheiro alternativo, os ativos digitais. As projeções para eles seguem essa mesma euforia? Seguem, mas com uma dose extra de adrenalina. As projeções são ainda mais estratosféricas, mas é crucial notar a dispersão entre elas. É um sinal claro da volatilidade e da incerteza que ainda cercam essa classe de ativos. Para o Bitcoin, por exemplo, o leque de previsões para 2028 é gigantesco. Espera um pouco, os números para o Bitcoin são impressionantes. Mas depois de tantos invernos cripto, projeções de 300 ou 500 mil dólares soam quase como fantasia, não? O que as fontes apontam como grande diferencial dessa vez para justificar tanto otimismo? A justificativa, segundo a visão otimista dos relatórios, se baseia em 3 pilares. Primeiro, o amadurecimento da regulação, que traz mais segurança jurídica. Segundo, a aprovação dos ETFs de Bitcoin, que abriu as portas para o varejo de forma simples e segura. E terceiro, o mais importante de todos, o início do fluxo de capital institucional. O que as fontes estão dizendo, na prática, é que o capital adulto está finalmente entrando na sala. Ah, entendi. Não são mais só os entusiastas, são os fundos de pensão, as grandes gestoras de ativos. E quando esse tipo de capital começa a alocar, mesmo que seja uma fração mínima dos portfólios, o impacto no preço é brutal. Entendi. Então a tese é que o mercado está se tornando maior, mais maduro. A mesma lógica se aplica ao Ethereum? Com alguns alvos chegando a 25 mil dólares. A narrativa é parecida. Amadurecimento da tecnologia, mais casos de uso e a entrada desse capital institucional. Ok, então no mercado de ativos é como se estivessem dando duas festas no mesmo prédio. No andar de cima, o pessoal do ouro e das criptos está celebrando com champanhe e brindando a incerteza, mas no térreo a festa parece bem mais desanimada, especialmente para as commodities industriais. É uma analogia perfeita. No térreo a música é outra. Vamos pegar o petróleo Brent. O consenso que emerge das fontes é de uma tendência de baixa estrutural. As projeções colocam o barril caindo para a faixa de 60 a 65 dólares, com algumas análises vendo espaço para quedas até os 50 dólares. E imagino que o mesmo raciocínio se aplique ao minério de ferro, que é basicamente o tijolo da China. Se o setor imobiliário dele está engasgando, a demanda por minério despenca junto. Exato, a correlação é direta e brutal. As projeções para o minério de ferro também são de queda, para casa dos 85 a 90 dólares por tonelada. Se a gente conectar isso com o quadro geral que a gente discutiu no início, tudo se encaixa. Certo, vamos conectar os pontos. A queda do petróleo é uma tempestade perfeita. De um lado, a demanda da China, que era o grande comprador, está mais fraca.
Do outro, a oferta está aumentando, vindo de países de fora da OPEP+, como Estados Unidos, Brasil com o pré-sal, e a Guiana, que é um novo player relevante. E, por cima de tudo, a eletrificação da frota de veículos que corrói a demanda por gasolina no longo prazo. E a queda do minério de ferro é quase uma história de um personagem só: China. Essencialmente, sim. O fim do boom imobiliário chinês é o fator dominante. Menos prédios, menos infraestrutura significa menos demanda por aço e, consequentemente, por minério de ferro. A divergência é tão clara que uma das fontes até sugere uma operação de arbitragem baseada nisso. Uma posição long ouro, short ferro. Interessante. Basicamente é uma aposta de que a instabilidade geopolítica vai continuar impulsionando o ouro, enquanto a desaceleração industrial da China vai continuar pressionando o minério. É a tese da grande divergência, traduzida em uma única operação. Fascinante. Agora, vamos trazer essa discussão para o nosso quintal. Com esse cenário global complexo, como o Brasil se encaixa nisso tudo? Olhando os dados do Boletim Focus, um número salta aos olhos e assusta: a projeção para a Selic. O mercado espera que ela termine 2025 em 15% ao ano. E a queda depois disso é lentíssima, para 12% em 2026, chegando a algo entre 9,5% e 10% só lá em 2028. Juros nesse patamar por tanto tempo é algo brutal. A palavra usada numa das análises é exatamente essa: brutal. E o efeito disso na Bolsa, no Ibovespa, é direto. Pensa comigo, se o CDI, que é um investimento livre de risco, está te pagando uma fortuna por tanto tempo, por que você vai se arriscar em ações? A conta não fecha para o investidor. Isso espreme o que a gente chama de prêmio de risco da Bolsa, que é aquele ganho extra que faz o investimento em ações valer a pena. Para 2028 variam bastante, mas vão de 175 mil pontos até uns mais ousados falando em 300 mil pontos. Como se explica essa alta com um custo de capital tão proibitivo? Esse é um ponto crucial, que os relatórios esclarecem bem. Grande parte desse crescimento projetado para o Ibovespa é nominal, não é real. Ou seja, ele vem da inflação. Os lucros das empresas sobem em reais, mas é um aumento que só acompanha a alta de preços da economia. Não é necessariamente um crescimento genuíno. Então é uma espécie de ilusão monetária. O número sobe, mas o poder de compra não necessariamente. Para a Bolsa dar um salto real, de verdade, o que precisaria acontecer? Precisaria do que as fontes chamam de um choque fiscal positivo. Algo que mudasse radicalmente a percepção de risco do país. Uma reforma fiscal crível, um plano de controle de gastos que o mercado acreditasse, algo que sinalizasse que a dívida pública está sob controle. Sem isso, que não está no preço hoje, a Bolsa tende a andar de lado em termos reais. E qual é o grande cisne cinza, aquele risco conhecido, mas de consequências imprevisíveis, que está no radar para o Brasil? O consenso é unânime: o risco fiscal. A própria Selic, nesses patamares, já é o maior sintoma da desconfiança do mercado na capacidade do governo de pagar as contas. Se essa desconfiança azedar de vez, as projeções mais pessimistas alertam para um cenário onde o dólar poderia buscar os R$6 ou até mais. E aí, qualquer ganho nominal do Ibovespa seria completamente aniquilado pela desvalorização da moeda. Ok, vamos amarrar tudo isso. O cenário que os dados desenham é esse pouso global divergente. Temos os Estados Unidos firmes, a China numa delicada transição e a Europa tentando não ficar para trás. Essa instabilidade toda gera uma corrida para ativos de refúgio como o ouro e para a nova fronteira dos ativos digitais, enquanto as commodities que dependem da China sofrem. E no meio disso, o Brasil, tentando se equilibrar numa corda bamba de juros altíssimos e um risco fiscal que não vai embora. Então, o que tudo isso significa? A síntese final é que o período de 2025 a 2028 vai ser definido por essa tensão. Uma tensão entre a ordem econômica que a gente conhece, centrada no dólar, e uma busca frenética por alternativas, seja na forma de ativos de refúgio, como o ouro, ou na forma de tecnologias disruptivas, como as criptos. A grande divergência não é só entre países, ela acontece também, e talvez principalmente, entre as diferentes classes de ativos. E para encerrar, tem uma provocação final, uma inconsistência nos dados que uma das fontes levanta e que vale a pena deixar para reflexão. Exato.
De um lado, como a gente viu, as projeções indicam que a economia americana deve crescer num ritmo moderado, ali entre 1,8% e 2% ao ano. Bom, mas nada espetacular. Certo. Do outro lado, as projeções de crescimento de lucros para as empresas do S&P 500 são muito mais agressivas, na casa de 10% a 12% ao ano. Historicamente, é muito raro ver os lucros das empresas crescendo 5, 6 vezes mais rápido que a própria economia. As duas coisas costumam andar mais juntas. E essa discrepância levanta uma pergunta fundamental, né? O mercado de ações americano está otimista demais, precificando um cenário de perfeição que dificilmente vai se concretizar? Ou será que a revolução da inteligência artificial é tão poderosa, tão transformadora que ela vai ser capaz de quebrar, pela primeira vez na história, essa correlação entre o crescimento da economia e o crescimento dos lucros das empresas? Essa talvez seja a pergunta de $1 trilhão para os próximos anos.